Queridos, a paz do Senhor, que Deus em Cristo abençoe cada um. O pastor Taranto me deu a liberdade de ministrar outra lição, ou trazer uma temática livre. Eu tenho por hábito sempre orar, né? E eu estava orando hoje à tarde, e o Espírito Santo me direcionou a falar um assunto que vai englobar toda a lição. Eu vou tentar demonstrar em alguns argumentos bíblicos e teológicos a presença sorrateira de um dos maiores inimigos da vida da igreja. Isso na sua espiritualidade, no mau uso dos dons, como também na própria negação da pessoa do Espírito Santo, que é algo chamado de liberalismo teológico. Eu quero falar sobre isso nessa noite, debaixo da graça e da bondade de Deus. Obrigado ao pastor Adão Silva, Deus abençoe. Não é à toa que o homem é Adão, né? Que está um jardim, né? Deus abençoe. Pastor Fábio Rezende, é isso? Deus abençoe. A todos os pastores e amigos, quanta gente aqui querida, né? Quanta gente conhecida, querida e amiga. Obrigado a todos. Deus abençoe aos irmãos ali da ETECAM. Eu não quero fazê-los ficar de pé, isso é um mal de pastor. Quero convidá-los a ler um texto bíblico que se encontra na Epístola de Judas. Eu quero apresentar esse mal chamado liberalismo teológico, a sua origem, os seus desdobramentos, as suas muitas facetas e o diagnóstico de Paulo. Paulo dá um diagnóstico de como combater esse mal, né? Obrigado ao coordenador geral. Taranto é um amigo, né? Um amigo do coração, do peito. Eu me apeguei ao Taranto, a gente já tem uns 4 anos de amizade, né? A gente tem um grande afeto pelo servo de Deus. Quem achou diz amém. Judas, capítulo 1. Só tem um capítulo. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus, Pai, e conservados por Jesus Cristo. Misericórdia e paz e caridade vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode sentar-se. Como é uma reunião de ensino, ela tem que ter uma dimensão didática, pedagógica e, naturalmente, conteudista, né? Eu falo um pouco rápido, espero que os irmãos acompanhem o meu raciocínio. Eu quero começar definindo igreja. Todos conhecem a palavra eclésia, né? Literalmente a comunidade daqueles que foram tirados para fora, para viver a partir de outros valores, de uma outra constituição. Todavia, existe um historiador da igreja chamado Jaroslav Pelikan, e ele definiu a história da igreja da seguinte maneira: a igreja começa a partir de um grupo de homens simples e frágeis e limitados intelectualmente, que desafiam o maior império da história, porque estão movidos pela convicção de que Cristo está vivo, ressuscitado, e que aquilo que ele prometeu acompanharia a sua jornada enquanto pregadores, sinais, prodígios e maravilhas. Quando essa mensagem chega em Roma, ela vira uma instituição, e aí é um grande mal, a fé institucionalizada, que às vezes sufoca a manifestação do reino de Deus. Quando ela chega na Grécia, ela vira uma filosofia, vamos debater sobre ela. Quando chega na Europa, vira uma cultura, e ele disse que quando chegou no Brasil, ainda não sabemos definir o que ela se tornou. Porque, de fato, há uma mistura significativa, em especial dentro do nosso contexto. Eu sou pentecostal sem defeito de fabricação, como diria o filósofo Marcos Feliciano, né? Se alguém o admira, também ele tem os seus méritos, o seu papel dentro da realidade pentecostal. Mas quando eu me refiro aqui à questão de ser sem defeito, eu creio na atualidade dos dons, creio que o Espírito Santo capacita a igreja, e ele é o dinamizador de missões, e como também é ele que dá vida à igreja. A igreja não é apenas uma organização, ela é um organismo vivo e que se multiplica e que cresce porque tem vida de Deus nela. Agora,
Todavia, a igreja, ela enfrenta a cada século manifestações desse mesmo mal que foi combatido nas epístolas paulinas, né? Que nós chamamos de judaizantes, é uma expressão, o próprio gnosticismo, que é uma filosofia um tanto quanto complexa e que passa despercebido, inclusive tem ampla aceitação na nossa cultura brasileira. Por exemplo, quantos não apreciam os louvores do Voz da Verdade? São bonitos, mas é um grupo unicista que a sua crença remonta àquilo que foi condenado em alguns sinédrios, em alguns tribunais hermenêuticos ao longo da história, né? A negação plena da Trindade. Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E eu gosto de Paulo, que Paulo diz assim, porque todas quantas bênçãos, todas as promessas há de Deus, tem de Deus o sim e de Cristo o amém. Ele está dizendo, se você está duvidando, eu estou repetindo 2 vezes para que você tenha certeza de que tudo aquilo que ele lhe prometeu acontecerá. Agora, tem um escritor chamado Chesterton, ele foi um pregador católico do século XIX, mas foi um grande combatente do comunismo, né? Eu vim do comunismo, eu vim do marxismo ateísta, de linha trotskiana, o Senhor me arrancou do ateísmo, não sou pastor por decisão, mas por vocação, não queria, e a minha caminhada muito se assemelha à de Jonas, né? Eu tenho um pouco de Jonas, tentei fugir muitas vezes, e se eu fosse resumir para você, o livro de Jonas resumiria em 4 frases. Capítulo 1, eu não vou. Capítulo 2, tá bom, eu vou. Capítulo 3, eu estou aqui. Capítulo 4, eu sabia que não devia ter vindo. Mas foi do mesmo jeito. Porque a soberania de Deus anula a liberdade humana quando Ele quer, né? Então, nós aprendemos, a partir da frase desse Chesterton, ele diz o seguinte, todo aquele que casa-se com o espírito da época, logo ficará viúvo. A igreja sempre será assediada por filosofias, ideologias e leituras equivocadas da própria Escritura, porque o texto é um texto público e todos se sentem no direito de interpretá-lo, mas a Bíblia, ela em si mesma carrega princípios que devem ser observados para que a gente não venha interpretá-la corretamente. Então eu quero definir o que é neoliberalismo, como age e como combatê-lo à luz da teologia das epístolas paulinas. É claro que não dá para falar das 13 epístolas, mas Paulo nas 13 combate esse mal. Então, se Paulo combateu em 13 epístolas, é um assunto importante. Agora, é importante que se diga que a ideia de liberalismo teológico tem a ver com a libertação da tutela religiosa, nos seus vários aspectos, e ela é nomeadamente chamada a ser utilitarista. A proposta do neoliberalismo, ou do liberalismo teológico, é a ideia de que você só deve aceitar aquelas porções da Bíblia que agradam você e lhe fazem bem. Se você gosta apenas das partes, algumas partes da Bíblia, não é da Bíblia que você gosta, é de você mesmo. E a gente precisa ser confrontado. Nós devemos ouvir aquilo que a boa palavra de Deus diz, ainda que doa em nós. Como dizia certa vez Spurgeon, não procure uma igreja próximo da sua casa, procure uma igreja próximo da Bíblia. E isso é fundamental, porque muitas vezes, a gente não percebe a sutileza com que a nossa fé, ela muitas vezes é subjetiva, ela é muito emocional, é pouco doutrinária, pouco teológica. Há um combate até mesmo na realidade da igreja contra o legítimo ensino, mas ensino não esfria ninguém. Eu tinha um professor lá no Nordeste, ele dizia, teologia não esfria ninguém. O problema é que tem gente fria que vai estudar teologia, aí se estraga, né? Mas quem é avivado, em aulas de teologia, a gente costuma falar línguas estranhas, se alegrar. Eu continuo falando línguas estranhas enquanto leio bons livros, porque a presença de Deus se manifesta a cada um conforme o traço da sua personalidade. Deus é rico e a Bíblia chama isso de multiforme graça de Deus. Nós vivemos esse momento da história, uma transição da modernidade tardia em direção àquilo que é chamado de pós-modernidade incerta. E essa pós-modernidade, ela tem algumas características, e uma delas é a negação de todo o vínculo religioso com a ética e com a tradição judaico-cristã. Ela quer negar veementemente isso. E isso é danoso, porque o Ocidente foi construído sobre os pilares do Evangelho e do cristianismo. Sim, o Ocidente inteiro, as muitas nações que compõem a Europa, leste europeu, todos esses lugares do mundo foram formados a partir dos valores da palavra de Deus. O cristianismo não é apenas uma religião, ela é a alma do Ocidente. Portanto, quando você nega uma coisa, tem um efeito dominó, vai anular todas as outras. Não tem como eu crer em algumas coisas deixando de crer em outras. Nós
somos alvo daquilo que Paulo disse: quando eu estive convosco, não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, porque a fé cristã, ela toca cada área, cada dimensão da vida humana. E quando a gente pensa sobre essa questão chamada de pós-modernidade, onde vai ser o bojo, o lugar que vai nascer esse movimento chamado de liberalismo teológico na modernidade, ele se caracteriza por 5 aspectos. O primeiro é secularização. É a religião mística, né, do catolicismo medieval, é desprovida da racionalidade imposta pelo iluminismo e pela renascença, que ela dá lugar ao livre exame da Bíblia. Sabe, eu quero que você acredite numa coisa. Sabe por que existe escola dominical? Porque o aprendizado é uma experiência mediada. O perigo de você querer interpretar sozinho, sem o auxílio. Por isso que a Bíblia diz que Deus deu uns para mestres, outros para doutores, outros para pastores, outros para evangelistas, apóstolos e profetas, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. E ministério na Bíblia não tem essa nomenclatura, essa dimensão que a gente tem aqui, de estar aqui nesse lugar de púlpito. Não, ministério acontece na vida, no chão da vida, acontece em qualquer lugar onde você, como templo e morada do Espírito, carrega na alma e quando abre a boca, libera a palavra de Deus. Eu gosto de mesclar com algumas experiências. Eu tenho um amigo que é professor de filosofia, e ele é crente, mas muito debochado, filho de um pastor presbiteriano, e a gente estava próximo à igreja sede, e ele falou assim: esses crentes mais velhos é cheio de coisa, né? Eu falei: cutuca para ver. E naquela hora apareceu um irmão ali próximo da sede, na parada de ônibus, e ele perguntou: Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, meu filho, o senhor está esperando o ônibus? Ele baixou com a sua cabeça e disse: não, filho, eu estou esperando Jesus. Se o ônibus vier primeiro, eu pego. Naquela hora, o Espírito Santo falou comigo. A mesma voz que me arrancou do ateísmo, da militância marxista, há 28 anos atrás, disse: guarde isso. Só fala isso quem acredita nisso. Guarda o teu coração, porque nele deve estar a boa palavra de Deus, que blindará a sua alma contra toda a degeneração dessa cultura. A gente vive num momento muito louco da história, muito louco. Eu sou professor de história, e eu fui professor de história há algum tempo na rede pública, e eu lido com coisas assombrosas. Eu fiz um teste esses dias com a menina, para você ver o nível de influência do liberalismo. Ele começou com a negação dos valores do evangelho, para em seguida chegar à própria vida da igreja. E uma menina de igreja, eu falei: se sua mãe e o seu poodle estivessem numa canoa, e de repente aparecesse um furo, quem você salvaria? Ela falou assim: lógico, o meu poodle. Sim. A gente pensa que isso é brincadeira, mas isso é a superficialidade com que vai entrando. Nós vamos perdendo gradativamente a nossa natureza sacrificial. Tudo que eu quero é salvar a minha pele. Diferente de Paulo, que Paulo disse: eu estou em aperto. Olha o dilema de Paulo. O dilema de Paulo não é escolher que roupa vai para a igreja. O dilema de Paulo não é escolher que sapato vai usar. O dilema de Paulo é: eu estou em aperto, porque é muito melhor estar lá em cima, mas para o bem de vocês eu vou ficar. Esse é um dilema que a nossa alma precisa experimentar, porque nós carregamos a palavra de Deus. Mas a pós-modernidade, ela denuncia qualquer coisa profunda. Ela diz o seguinte: não seja profundo. Livros como Não Leve a Vida a Sério Demais, isso é um reflexo do neoliberalismo. Eu não gosto de gente santarrona, de gente que ora demais, de gente que se consagra demais. E isso são reflexos da sociedade sobre a igreja nesse momento. Mas eu quero declarar que nós permaneceremos apaixonados por Deus, pela sua palavra e pelo seu Espírito. E nós não nos renderemos aos mantras dessa geração, que ensina que a oração é uma forma de encontrar o ponto fraco de Deus. Não. Certa vez um escritor, filósofo dinamarquês chamado Kierkegaard, ele disse: a oração não muda Deus, muda quem ora. Tem que mudar a gente, né? Porque se a gente dobra o joelho e continua com as mesmas malignidades do coração, nossos pés não tocaram o solo do reino. Porque quando a gente entra na dinâmica do reino, a primeira coisa que muda é o coração.
E coração é toda a inteireza do ser. Isso envolve personalidade, caráter, temperamento. Tudo isso pode ser modificado. Tudo isso pode ser modificado porque a palavra de Deus é viva. O escritor aos Hebreus diz assim: porque a palavra do Senhor é mais cortante do que uma espada aguda de 2 gumes. Eu amo dizer isso. Eu coloco isso até se eu for fazer uma ministração para crianças, né? A palavra grega ali é diostomos, né? Não é 2 gumes, é 2 bocas. O que o escritor está dizendo é: toda vez que qualquer boca falar o que essa boca já falou, acontece de novo. Porque a palavra de Deus carrega vida. Ela carrega vida. Por isso que o martelo do secularismo, o martelo do cientificismo, o martelo do ateísmo não consegue sufocar a igreja. Quanto mais persegue a igreja, mais a igreja permanece viva e o aperto qualifica a comunhão dos santos. Sim, por isso que Jesus disse que a igreja tem 2 promessas, uma de natureza interna e outra externa. A interna é: poderoso é aquele que começou no meio de vós uma obra e ele há de concluí-la até o dia de Cristo. E a externa é: as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja do Deus vivo, porque a igreja é de Deus, e se é de Deus, Deus a defende como defende a vinha, como o pai de família defende a casa, como o marido morre sacrificialmente pela esposa. Mas a nossa geração tem produzido uma cultura de emasculação. Quer ver uma coisa? Às vezes eu estou dando palestra para casais junto com a minha esposa, e eu digo que uma das primeiras funções, à luz da palavra de Deus, que caracteriza a masculinidade do homem, enquanto cristão, é protetor. Aí acontece de ouvir um barulho, aí ele disse para a mulher: vá lá ver. Como é que é, meu amigo? Vá você. Mas se tiver alguém lá me esperando armado, morra. O evangelho espera esse tipo de postura da figura masculina. Mas veja, a gente pensa que isso é brincadeira, mas isso é o secularismo, isso é a cultura desse tempo. Mas quem se casa com essa cultura fica viúvo, mas quem casa-se com as verdades do Espírito não passa, não é mudado, não é moldado, porque a cultura pode deformar, mas o evangelho nos melhora. Agora, é importante que o livre exame da Bíblia, ela tornou a Bíblia um livro acessível a todos. Por isso que foi importante o que um certo hermeneuta cunhou: a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Porque todo louco que tira algum texto isolado e chega a alguma conclusão equivocada diz: fui inspirado na Bíblia. A pergunta não é essa. Todos nós somos hermeneutas. Agora, que tipo de hermeneutas somos? Lembre que o diabo também é um hermeneuta. Mateus capítulo 4, o que está acontecendo ali na tentação é um debate exegético. O diabo está citando a Bíblia só em partes. Jesus cita na íntegra. E que a nossa alma sempre diga diante dos embates da fé: está escrito, Satanás, está escrito. Não importa o que as legislações prescrevam nos seus códigos, está escrito. É por esses valores que a minha alma se movimenta na vida e no mundo. Eu não planejei isso, mas acabou, acho que cai bem aqui. Eu, quando estava no segundo período de psicologia na Univale, eu sou acadêmico agora de ciência da religião, veio uma mulher que era braço direito da Marta Suplicy, defensora aberta da PL 122, que tentava na época legitimar as relações homoafetivas, e que está ganhando velocidade e progresso nos debates lá nas casas de governo. E ela, diante de 800 jovens, entre os quais eu estava, ela disse: bom dia, jovens, eu vim roubar a ingenuidade de vocês. Eu olhei de longe assim, como um homem lá da Paraíba, que sou lá do interior da Paraíba, eu falei: isso é demônio. Isso é coisa do demônio, né? E ela começou a dizer que Deus não existe, Deus é apenas uma projeção da minha ideia de pai. Para eu lidar com o desamparo da grandeza do universo, eu pego a ideia de pai e projeto. E já fiquei pensando: meu Deus, e quem nasceu órfão? Como é que fica, né? Fica desamparado. E ela começou a debater, e eu percebi que ela era também evolucionista, e eu levantei a mão e disse: doutora, Aldous Huxley certa vez disse que nós preferimos ser macacos evoluídos do que Adãos caídos. Para a senhora é muito mais confortável acreditar que não existe um Deus e que eu sou descendente de macaco ou de um caldo químico, do que acreditar que eu sou imagem e semelhança de Deus e que um dia terei que prestar contas de tudo aquilo que faço com a minha liberdade, com os meus dons, com os meus talentos. Ela falou assim: você é crente? Eu falei: não. Você é evangélico? Eu falei: Deus me livre. Ela falou: que diabo você é? Aí eu enchi o pulmão e gritei: eu sou protestante, doutora, porque eu não me envergonho do evangelho. Evangelho para mim não é filosofia barata.
Evangelho para mim é poder de Deus. E o meu caso de amor com o Evangelho não é um caso de amor de final de semana, é de janeiro a janeiro, inclusive nas férias, porque Deus é o meu projeto de vida. Ela falou: gostei de ti, doido. Eu falei: estou tentando gostar de ti, maluca. Porque na universidade é assim, se você baixar, guarda. Eu tenho alguns amigos, irmãos que estão aqui, talvez, que estudam comigo lá, né? E sabem que eu faço enfrentamentos permanentes. Algumas vezes sou convidado a me retirar de sala de aula. Outro dia a professora falou assim: se o senhor não está gostando, se retira. Eu falei: não, eu não quero sair. A senhora deveria sair daqui algemada e presa. Ela falou assim: você é petulante. Eu falei: não, eu sou movido por convicções. Não venha empurrar a goela abaixo sem argumentação. Quer me dar alguma razão para sair da sala? Dê. Agora, se a senhora quiser, eu dou algumas. Vamos acabar a conversa. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito de Deus nos enche aqui para a gente ser testemunho ousada lá fora. Ela falou assim: você aceita eu lhe usar aqui na minha palestra? Ela era doutora em psicodrama. É uma abordagem de psicologia, das 56 que você tem que estudar para ser psicólogo, que trabalha com a ideia de que valores, normas, regras, são tudo construções sociais para manter as pessoas sob controles. Aquilo que Marx iria dizer, chamar de superestrutura, ou seja, nada além de instrumentos de dominação. Ela falou: você aceita dizer o que você está pensando de mim agora, sem nenhum receio? Eu falei: ela é doida. Ela é doida. E eu falei: você só quer ouvir em pé ou sentada? Ela falou assim, ela segurou no acrílico assim, tremeu, e eu pensei rápido, das duas uma, ou ela tomou um goró de vir para cá, porque o pessoal da psicologia bebe bastante, ou ela tem mal de Parkinson. Se for mal de Parkinson, eu oro, Jesus pode curar. Agora, quanto à bebida, ela vai ter que tomar outro tipo de porre, que é aquele que é do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E você já tomou isso, você já experimentou isso, então receba de novo nessa noite, porque o Espírito de Deus está no nosso meio. E ela falou assim: então diga. Eu falei: eu acho que a senhora gaseou muita aula de psicologia na USP para fumar maconha. Ela falou: por quê? Porque eu conheço gente que nunca pisou o pé na universidade, mas tem um discurso muito mais sensato e equilibrado do que o seu. Doutora, antes de tentar desacreditar o Evangelho, se lembre que as ciências médicas, entre as quais está a psicologia, nada mais são do que uma leitura secularizada de uma promessa que continua de pé sobre a vida da igreja. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu não preciso colocar a mão sobre ninguém. Você está no ambiente da palavra, a palavra é viva. Quem foi que disse que você não pode ser curado nesta escola dominical? Pode, de qualquer mal, inclusive aqueles que ainda não estão no DSM, no manual de transtornos. Ele cura, Deus cura. Eu já vi Deus curar de perto, né? De perto. Eu me lembro de um dia que eu morava em Mossoró, Rio Grande do Norte, estava voltando, vindo para Camboriú, e tinha uma moça lá que o casamento dela estava acabando, e eu descobri que ela era estéril, família rica, políticos influentes da região toda. Irmãos, eu não sapateei, não falei linguiça, eu faço tudo isso, e faço às vezes com estardalhaço, porque eu sou pentecostal. Eu só coloquei a mão sobre a mão do esposo dela e falei assim: fulana, em nome de Jesus, a partir de hoje, gere. Passou-se em 7 anos, eu estava morando aqui, pegando São Vicente, saí de um culto, o telefone tocou, 84. Eu falei: isso é Mossoró. Ela falou assim: pastor Lucier, eu reconheci na hora, né, o nordestinês, o senhor está lembrado de mim? É fulano. Eu falei: claro que eu lembro. Tem como o senhor orar de novo por mim? Eu falei: o que foi? Não deu certo? Não, disse: não, é que eu já estou no quarto. Eu estou com 4 filhos. Eu queria ver se o senhor tinha como o senhor orar para fechar. Eu falei: de fulana, o que Deus abre, ninguém fecha. Mas o que Deus fecha, ninguém abre. É Ele que tem a chave de Davi. E Ele pode abrir portas para você. Sabe o que a Bíblia diz? E o Espírito Santo abriu o entendimento de Lídia para que ela entendesse a Escritura. Eu creio em milagres na mente. Lucier, é uma escola, se acalme. Agora veja, ler é uma experiência hermenêutica, e todavia, quem está guiando essa experiência nesse momento do liberalismo é a deusa da razão, não o Espírito da graça. Nós precisamos entender que quando nós somos templo do Espírito, o Espírito nos habilita para compreender as coisas de Deus. Se você tem dúvidas sobre isso, vá a 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, olha o que Paulo diz: ninguém conhece melhor o homem do que o Espírito do homem que nele está. Mas o Espírito de Deus que habita em vós, esse conhece as profundezas de Deus. E vós tendes recebido a mente de Cristo, para que possais compreender qual é a sua vontade. Eu não consigo entender crente perguntando: eu não sei o que Deus quer comigo. Vá orar que Ele lhe diz. Pode ter certeza.
você é templo do Espírito, você guarda a palavra. Agora, a ruína começa quando a Bíblia ela é rebaixada a um livro entre outros livros, e ela é despida pelo método científico de revelação e passa a ser tratada simplesmente como uma expressão da inspiração religiosa humana. Simplesmente o que o liberalismo faz é, a última palavra não está com quem escreveu, está com quem lê. Ela empodera e desautoriza o autor. Não importa o que Paulo estava pensando, o importante é que eu estou entendendo agora. O nome disso é liberalismo teológico. E eu acho engraçado, porque algumas vezes eu vejo pessoas pregando, e não é que eu seja crítico. O meu papel, como professor e mestre da igreja, é ser um guardião. Eu tenho que detectar quando a coisa está sendo ensinada errada. E eu vejo gente dizendo cada coisa, e diz que foi Paulo que disse. Eu falei, se Paulo estivesse aqui, Paulo tirava o sapato, te dava uma sapatada e dizia assim, você está louco, rapaz? Você fumou alguma coisa? É muita loucura, né? E o Evangelho, ele produz sim essa inteligência. E sabe, eu amo literatura russa, literatura inglesa, francesa, mas eu amo a Bíblia, sabe por quê? Porque a maioria dos autores que eu amo estão mortos. E eu não consigo dialogar com eles. Mas quando eu leio a Bíblia, o autor está vivo. E ele dialoga conosco, ele conversa conosco, ele fala conosco. Que coisa maravilhosa. Como falou comigo hoje. Eu estava na mesa de estudos e bateu aquele sono. Eu já sei que vem alguma coisa, uma coisa da minha experiência pessoal com Deus. Quando eu fechei os olhos, eu ouvi no meu ouvido, pregue sobre liberalismo teológico hoje. Porque tem pessoas que estarão ouvindo, longe e perto, e precisam estar atentos, porque há um cerco contra a igreja. Há uma tentativa de infiltração de pessoas. Como é que eu sei disso? Porque quando eu era ateu e militante marxista, eu entrava no meio da mocidade e tirei jovens da igreja. E eles fazem isso. Mas duvido enganar um jovem que tem o Espírito e que tem a palavra do coração. Não engana. Não engana um crente que tem palavra de Deus no coração. Vamos lá. Agora, eis aí, portanto, o embrião do liberalismo teológico. Primeira questão é a leitura. Ela diz o seguinte: verdade não é o que está escrito, verdade é o que você entendeu. Irmãos, isso é mentira. Verdade não é o que eu entendi. Por isso que a leitura isolada ela é perigosa. Por isso que a fé é uma fé comunitária. Todas as vezes que você lê a Bíblia, nas 13 epístolas de Paulo, quando ele fala sobre maturidade, entendimento, crescimento, e ele ora por isso, ele sempre fala isso numa perspectiva comunitária. Porque quando eu entendo uma coisa errada, a comunidade pode me auxiliar no meu entendimento. É para isso que existe a igreja. A igreja é um corpo dinâmico e me ajuda a não errar. Então tenhamos cuidado com esse tipo de proposta, porque ela diz o seguinte: algumas pessoas chegam para mim e dizem assim, eu tive uma nova revelação da Bíblia. Quando você ouvir isso, se alguém vier pregando isso, já feche os ouvidos, tá? Por quê? Porque isso já são sinais, já são alertas e você tem que tomar cuidado. Sabe por quê? Porque a gente precisa entender que muitas vezes isso parece só uma força de expressão, mas não é, isso é muito sério. Eu quero repartir com vocês o que está no meu coração. Quando você ouvir isso, fique com cuidado. Eu quero repartir com você o que está na Bíblia, o que está na palavra, porque o meu coração é enganoso, eu posso entender errado os textos. Alguém pode simplesmente justificar qualquer coisa errada dizendo, todas as coisas posso naquele que me fortalece, se não entender o contexto. Que essa era uma expressão que vinha da filosofia dos epicureus. Eles diziam, tudo posso, né? E tem um hino que canta aí, eu posso. Sem Deus você não pode nada. Sem Deus eu não posso nada. Na verdade, Paulo pega essa expressão máxima da filosofia epicurista e diz, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo nunca fala no vácuo cultural. Qualquer coisa que Paulo fala, a Bíblia fala, está corrigindo alguma filosofia errada, dominante naquele momento do mundo que está atacando a igreja. A segunda coisa é a pluralização. Literalmente é o surgimento de um sem número de fés, no plural, que competem entre si com pouco ou quase nada em comum. Literalmente, eu comecei citando a definição de igreja desse historiador polonês, porque há uma confusão terrível na mídia. Outro dia, eu saí para fazer um serviço de banco e tinha um irmão da sede, atormentado, um homem crente, com 50 anos de fé. Ele começou a ouvir muitos vídeos, pastor, eu estou atormentado. Só que antes de sair de casa, o meu filho chegou para mim e disse, papai, eu quero dinheiro para comprar chocolate da garota. Eu falei, você está pedindo para o pai errado.
Ele me olhou assim, como é assim, o senhor não é meu pai? Eu falei, sou, mas seu pai é Deus, vai lá pedir para ele. Ele entrou no quarto e disse, papai do céu, aqui é o Thomas, filho do pastor Lucier. Eu acho que o senhor conhece meu pai. Ainda bem que conhece. Eu quero dinheiro para comprar chocolate da garoto. Não demore a mandar. Amém. E isso é o modelo de oração que Jesus ensina. Esse é o modelo de oração no Novo Testamento. Sabe o que aconteceu? Eu encontrei esse irmão, falamos uns 50 minutos. Todo tipo de dúvida que você imaginar, ele saiu, o semblante dele mudou na minha frente. A alma estava perturbada. Quando terminou, eu fui saindo, ele me segurou, ele enfiou a mão no bolso e disse, isso aqui é para o chocolate que seu filho pediu antes de você sair de casa. Trabalhe para o Senhor que Ele cuida de você. Defenda a palavra que Ele lhe livra. Lute pela palavra. Se você ler 1 e 2 Timóteo, Paulo está dando 4 conselhos. Pregue o Evangelho, sofra pelo Evangelho, defenda o Evangelho e morra pelo Evangelho. Pastor, mas eu não quero morrer. Então lhe recomendo o budismo. Mas se você quiser morrer em boa companhia, morra como Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o justo juiz me dará, não somente a mim, mas todos quantos amam a sua vinda. Paulo não está aguardando uma execução romana, Paulo está aguardando uma coroação celestial. Paulo não está aguardando um encontro com César, nem com o algoz, está aguardando um encontro com o Senhor ressuscitado, que encontrou-se com ele no caminho de Damasco e disse, tu és meu. Que coisa boa. Minha mãe dizia, meu filho, não entre para a religião dos crentes, você vai sofrer. Geralmente eu experimento isso quando estou na mesa. Essa diversidade de fés produz uma condição angustiada, que produz metamorfoses, e em especial no arraial do cristianismo. E isso tem alguns desdobramentos. Primeiro, a angústia de escolher sem decidir por nenhuma opção. O nome disso é trânsito religioso. As pessoas estão quebrando os vínculos institucionais. Elas participam de um culto numa igreja pentecostal na terça, numa neopentecostal no sábado, e de repente, de quebra, vai até na Umbanda no domingo de manhã. Por quê? Porque a ideia do liberalismo é isso. Deus está em todos os lugares. Não, irmãos. À luz da Bíblia, Deus está agindo na vida da igreja. E onde tem a palavra, pode ter certeza, tem cura, tem milagre, tem sinais. Não precisa fazer força nenhuma, porque a Bíblia diz que estes sinais acompanham a pregação da palavra. Agora, é interessante que isso produz uma relação descartável com coisas e pessoas. A gente pensa que isso não afeta a nossa própria relação comunitária. Veja, por exemplo, há 30 anos atrás, eu tenho quase 30 anos de fé. Jesus, quando chegava um pastor na nosso bairro, nossa casa, a gente tinha um respeito, porque a gente tem uma herança católica, né? Chegava o padre, todo mundo ficava com medo. O pastor era uma figura de respeito. Hoje não, é uma figura de deboche. As pessoas não têm nenhum temor em tocar na história, na autoridade de quem andou com Deus, serviu a Deus. Isso é perigoso. Isso é uma desconstrução do temor. Isso é nocivo. Sabe por quê? Porque quem disse isso não foi nenhum teólogo, foi Aristóteles. Você aprende a rir das coisas banais e, em consequência, você vai rir de Deus também. Os irmãos estão me olhando assustados, por quê? Isso é real, isso é perigoso. E o campo mais afetado por isso é a sexualidade, né? Eu fui pregar numa Câmara de Vereadores, não sabia que aquele município tinha aprovado a lei de gênero. E eu comecei a minha palestra dizendo, eu também já fui um homem no corpo de uma mulher. Todo mundo olhou para mim assim, e eu li nos olhos, né? Leitura corporal. Ele não tem cara de viado. Eu disse, fiquei 9 meses na barriga da minha mãe e acabei com a besteira. A sexualidade sem rédeas da ética da espera é despida de sua santidade, da ética cristã do corpo. Agora o lema é, meu corpo, minhas regras. A gente pensa que isso é simples, mas por trás disso tem uma filósofa britânica chamada Judith Butler, que trabalha com essa ideia. A partir do momento que você encara o seu corpo apenas como algo semelhante a de um animal, você banaliza a vida e você comete o aborto sem nenhum tipo de dificuldade. Mas isso começa no desregramento sexual. Quando você lê Romanos capítulo 1, a gente poderia intitular esse capítulo como chegamos ao fim do poço. Paulo está descrevendo a ruína e a degradação da humanidade. Mas a sexualidade desregrada é somente o final desse processo. Começa com idolatria, quando Deus é substituído. Quando
quando Deus verdadeiro. E o liberalismo, ele substitui Deus por uma caricatura. Por isso que Paulo diz assim, ó, eu sei que tu sabes as sábias letras desde a tua meninice, as quais te fazem apto para a vida eterna. Guarda o bom depósito, não troque a boa palavra de Deus, ainda que ela lhe fira, ela lhe fere para o bem. Sabe por quê? Porque ela diz, a quem Deus ama, Deus surra, a quem Deus ama, Deus castiga. Escute, o contrário de amor não é ódio, é indiferença. E a Bíblia diz, e Deus os entregou às suas paixões infames. Enquanto Deus estiver batendo em mim, você está dizendo, eu tenho um negócio com a tua vida, eu tenho um projeto contigo, melhora, te ajeita. Isso não tem nenhuma conotação moralista, isso é uma proposta do Espírito, porque é gosto pervertido contentar-se com uma vida medíocre, quando Deus nos chamou à excelência. Se existe uma coisa, uma palavra que me define, é inquietude, e essa minha inquietude não é TDAH, não, é a inquietação do Espírito. Todos os dias eu sinto angústia. Às vezes eu converso com o meu companheiro, está aqui, presbítero Moacir, bombeiro, pregador, homem de Deus, e eu sinto angústias que eu não quero para ninguém. E as pessoas dizem, mas o evangelho não traz paz? Não, mas se você tem uma mensagem de Deus, isso inquieta o seu coração. Olha aqui para mim, e o que eu vou falar é para mexer com você mesmo aí no banco e aqui conosco. Existe um pregador chamado Robert McCheyne, ele morreu com 29 anos de idade. No leito de morte ele disse, Deus me deu uma mensagem e um cavalo, eu matei o cavalo, agora não posso levar a mensagem. Cuida de ti mesmo e da doutrina, e que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Isso aqui não é religião, é evangelho, é evangelho, 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 evangelho na veia. Agora veja, você percebe que literalmente a regra do liberalismo que afetou a sexualidade está invadindo a vida da igreja? Satisfaça, use, abuse, descarte e vá novamente ao mercado da vida. Tem sempre alguém lhe esperando. O evangelho é diferente. Eu tive o privilégio de ouvir, talvez pela última vez vivo, um pastor chamado Dan Duque. Talvez alguns conheçam aqui. Ele disse que tinha 34 anos, ele descobriu que os irmãos lá no leste europeu não tinham permissão de ler a Bíblia. E ele estava orando e disse, Deus, está errado. Eu tenho 36 Bíblias de estudo, eu quero ir lá levar. Ele orou 30 dias. No 30º dia, Deus disse, Dan, você quer levar aquelas Bíblias lá na Polônia? Ele disse, quero, Senhor. Eu não prometo que você volta vivo. Ele orou mais alguns dias e disse, eu quero. Quando ele chegou na divisa da Áustria com a Polônia, ele foi preso por uma guarnição marxista, levado para uma sala de interrogatório, todo revestido em carpê verde, fuzilamento na certa, porque é crime capital portar Bíblias em países lá do leste europeu, no contexto de 30 a 1990. E ele está lá, dentro de um quarto, sendo interrogado, e ele começou a sentir medo. Ele disse, Deus, eu tenho uma linda esposa. Deus disse, fique tranquilo, Dan, eu arrumo um marido bem melhor do que você para ela. Eu ouvi isso dele. Ele disse, Deus, eu tenho 2 filhos e eu quero vê-los crescer. Fique tranquilo, Dan, morra em paz. Eu arrumo um pai bem melhor do que você para eles. Ele disse, de repente sentiu-se, ele disse, pela primeira vez eu estava correndo um risco real, por causa da fé, por causa da Bíblia, por causa da palavra de Deus. Ele disse, sabe uma coisa, já que eu estou aqui, eu vou viver de verdade o que Paulo vivia. Ele sabe uma coisa, eu vou embora, e vou levar minhas Bíblias. Não vai. E os caras apontam na arma para ele. Ele disse que de repente, ele sentiu que aqueles soldados começaram a recuar. E ele percebeu que tinha alguém atrás dele. E ele teve certeza agora, não somente uma experiência teológica, mas empírica, que ele nunca esteve sozinho. É bíblico, eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador, e Ele estará convosco até a consumação dos séculos, e Ele está conosco nesta noite, fazendo a nossa alma arder, e semelhante ao caminho de Emaús. E se alguém está vivendo o caminho do desencanto, da frustração, saia daqui dizendo, não sai daqui dizendo que palavras bonitas, sai daqui dizendo, não nos ardia o coração, enquanto Ele nos explicava a palavra. E ele disse que de repente tomou uma coragem e disse, eu vou embora. E os homens começaram a retroceder, e ele foi embora, levou as Bíblias. Só que quando ele chegou em casa na América, agora seguro, ele escreveu no diário dele, depois que a gente morre, a gente não tem mais medo de morrer. Ele disse, naquele dia eu entendi o que Paulo disse em Colossenses 3,
se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde está Cristo à destra de Deus. Sabe qual é a melhor coisa? Perguntaram para Spurgeon, o que eu devo fazer para ter um ministério excelente? Ele disse, vá para casa e morra, porque enquanto você não estiver morto, Cristo não brotará em nada que você faz. Mas a gente faz na força da habilidade, da inteligência, da competência, do que sabe fazer. Não é isso. Ministério é Deus chamando pessoas para fazerem coisas que assustam elas e que não estão no seu raio de habilidades, e você vai reagir, Senhor, eu não sei. Ele disse, eu sei que você não sabe, foi por isso que eu chamei, para quando eu fizer, você e quem vê o que eu fiz, diga, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele. Deixa eu correr aqui, que eu não sei quanto tempo eu tenho. Até 9h30? Amém. Se eu tivesse aqui dinheiro, eu pagava R$100 para quem ficasse mais uma hora. Olha aqui para mim, irmãos. A sexualidade, ela tem sido desregrada. Nós percebemos isso nitidamente. E eu descobri que você não precisa ser uma pessoa muito bonita para ser assediado. Basta você ter um bom casamento e valores. O diabo odeia valores. Eu estava voltando de um congresso de jovens e eu tinha pregado sobre pureza e identidade sexual cristã para 1.600 jovens em Limeira. Quando eu estava no aeroporto, na cafeteria, eu fui em direção à cafeteria e a moça me olhou estranho e fez assim, ó. Eu falei, que coisa estranha. Quando eu cheguei perto da cafeteria, ela falou assim, vou colocar bem docinho para adoçar sua vida. Com uma voz assim sensualíssima, mais do que aquela do megafone do aeroporto, né? Gate 96, né? É uma coisa maluca aquilo, né? E quando eu me aproximei, eu falei, moça, por favor, forte e amargo. Ela falou assim, tão novo, diabético? Eu disse, não, querida, eu tomo café amargo há 16 anos porque eu ainda estou em lua de mel. O nome disso é coice de porco. Não dá para brincar com o pecado. Foge também das paixões da mocidade. Sabe, José nos ensina uma grande lição. É melhor perder uma boa túnica do que macular a comunhão com Deus. Fuja, deixe para trás o que quiser ficar, porque o que você perdeu Deus pode devolver, mas não perca a sua comunhão com Deus. Nós temos o fenômeno do trânsito religioso. A fé não tem mais endereço, né? Confecciona-se nesse raciocínio a bandeira dos desigrejados. Sim, Cristo sim, igreja não. Fé sim, frequência jamais. Pare com isso, não deixando de congregar-vos, como é costume de alguns. Venha congregar. Sabe por quê? Porque quando Paulo está orando em Efésios 3,14, ele diz, por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, em que toda a família no céu chama pelo nome, para que vocês experimentem a altura, a largura, a profundidade. Ele fala sobre 4 dimensões do amor de Deus. Na companhia de todos os santos. Pastor, eu não gosto de me misturar com as pessoas. Elas são muito mundanas e muito carnais. Escute uma coisa. Paulo está dizendo que são essas situações que vão nos modelando. Irmãos, eu amo Deus, porque Deus, se precisar falar de forma filosófica, Ele fala, mas se precisar falar numa linguagem extremamente rasteira e simples, Ele fala. Eu passei uma perseguição muito grande há uns 3 anos atrás, coisa comum, né? Faz parte. Pastor, eu não gosto de sofrimento, lhe recomendo o budismo. Não quer sofrer, vá para o budismo. Vá recitar mantras e trabalhar chakras. Né? Mas se você quiser sofrer, pode vir, mas é sofrer em boa companhia. O Senhor está contigo. Todos os vídeos amparados, somente o Senhor me assistiu e Ele é o suficiente. Imagine, você está num ambiente de tribunal com 30 advogados e o juiz contra você. Agora, a coisa boa é quando os 30 advogados estão contra você, o juiz está do seu lado. E eu me lembro que eu estava estressado, e pastor estressado é um perigo, viu? Pastor estressado é um perigo. E eu vi um tutorial. Está estressado? Vá plantar cebolinhas. E eu aceitei a ideia. Fui lá, comprei uma cartela de ovos, recortei, coloquei 14 cebolinhas e o tutorial dizia, regue durante 17 dias e você terá cebola de qualidade. Reguei, quando deu 16 dias eu olhei, nenhuma cebola brotou. Eu sou nordestino e eu falei, vou jogar esse diabo no mato. Fiquei com raiva. No outro dia eu olhei, daquelas 17 cebolas, 16 brotaram, menos uma.
Eu fiquei invocado com aquela uma e reguei até 21 dias. Ficou amarela, meia podre. Eu falei, vou rogar para não estragar as outras. Só que naquele dia eu tinha levantado do devocional, na área de casa, e eu estava com o anel do meu filho, que ele deixou cair no lugar. Quando eu caí, quando o anel caiu, eu abaixei. Quando eu me abaixei, eu descobri que tinha colocado a cebola de cabeça para baixo. Ela estava com um broto maior do que todos os outros. Quem aqui acredita que Deus fala, diz amém. Assim como você está ouvindo minha voz, eu não sou esquizofrênico, eu sou são. Eu ouvi a voz de Deus na área da minha casa. Assim é a tua vida, assim é o teu ministério. Tem horas que a maldade, a inveja, a cobiça te joga de cabeça para baixo, mas fica tranquilo, ainda que te jogue de cabeça para baixo, eu continuo lhe regando, e na minha presença, até de cabeça para baixo, você cresce. Acho que mais simples do que isso não dá para explicar, né? As pessoas só batem quem dá fruto, só batem quem está fazendo alguma coisa relevante para o reino de Deus e para a vida. Você quer que alguma coisa morra, deixa ela parada. Por isso que Deus não deixa. Deus levanta a gente para lhe perseguir. Aí você vai orar, Jesus, o Senhor não está vendo o que estou fazendo? Sim, estou vendo, e estou vendo que você está aqui comigo com mais frequência. O fenômeno do transreligioso, ele produz aquilo que é chamado de espiritualidade commodity. Se alguém fala inglês aí, né? É a fé individualizada, que não quer vínculos e ignora que os dons e os frutos do Espírito se dão na comunhão e não na solitude. Cuidado. A proposta de Deus é comunitária, comunhão, comunhão, comunhão. Eu li o diário de São João da Cruz. Acho que eu sou mais católico que alguns católicos, porque eu li todos os teólogos católicos e as obras deles, né? Li, me deu trabalho de ler porque gosto mesmo, né? E eu li o diário de São João da Cruz, um grande místico. Ele tinha tanto medo de pecar, quando ele passava de frente aos Alpes suíços, ele cobriu os olhos. Meu Deus, não faz um negócio desse não. Eu abria para ver. Ele tinha medo de pecar contra a beleza de Deus. E ele deduziu que a evolução espiritual dele estava sendo atrapalhada porque ele estava num convento. E as pessoas ali não ajudavam ele a evoluir. Ele disse, vou para o deserto. Quando foi para o deserto, ele disse, foi lá no deserto que eu experimentei a presença mais maligna, as tentações mais assustadoras. Eu estava na companhia do ser mais maligno que existe, eu mesmo. E para não tornar-me sócio do diabo, voltei para a comunhão dos irmãos. Escute, onde não tem comunhão e unidade, não tem Pentecostes. Estando todos unidos e reunidos no dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas. Deus ama comunhão, Deus ama unidade. O poder não separa, o poder de Deus une, amarra. Deus não trabalha com tesoura, Deus trabalha com Dorcas, que tinha uma agulha que costura o que está rasgado. Deixa o Espírito de Deus te habilitar nesta noite para você ser um costureiro. Não rasgue o que está rasgado, mas costure relacionamentos, porque evangelho é isso. Isso não estava no script, tá? Mas já foi. Agenda de uma experiência cristã superficial e líquida. Aquilo que o Zygmunt Bauman vai chamar de modernidade líquida. Eu perdi amigos para o ocultismo. Eu perdi amigas para o Wicca, que é a feitiçaria branca. Eu perdi amigos para religiões esotéricas. Eu perdi amigos para a maçonaria. Mas tinha uma coisa que caracterizava todos eles. Todos eles tinham uma fé superficial. Todo indivíduo que desenvolve uma fé superficial é um forte candidato a se entregar a experiências estáticas ou a possibilidade de evoluir muito rápido. Não, o Evangelho, ele te produz crescimento gradativo, 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 gradativo. Aquele que começou a boa obra, aquele que começou a boa... Ele trabalha todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Por favor, não ceda aos apelos da espiritualidade mágica. Contente-se com a espiritualidade do Evangelho. Ela diz assim, isso que você está carregando aí pode destruir. Se você me der, eu devolvo isso trabalhado. Mas você tem que me dar. Agora veja. É o medo de tudo que exige entrega e profundidade. A nossa cultura tem horror, pavor, síndrome do pânico a qualquer proposta de Evangelho. Eu não estou fazendo uma crítica.
Porque eu sou um observador do cenário nacional, eu tenho que observar. Há muita proposta de imersão. Lá em Camboriú também fazem bastante, jovem, adolescente. E eu me pergunto, será que esse pessoal sai mesmo imergido? Porque a imersão, ela começa com as Escrituras. Sabe qual é a única coisa que ele muda de forma poderosa? É se cair palavra de Deus diante de você. Eu sou pai de adolescentes, eu tenho um filho de 15 anos e um de 12. Eu ensinei os dois a gostar de ler. O mais velho já leu 500 livros. Mais de 500. Então, cada um tem que dar conta do que criou. Então, ele me sai com coisas, às vezes debates que chegam até 2 da manhã. Eu falei assim, agora deu. Não, mas nós não terminamos a conversa. Terminamos. Eu apelo para a autoridade, vai dormir que eu sou dono da casa. Amanhã a gente retoma isso aí, né? E outro dia eu falei, meu Deus, como é que eu vou ensinar graça para o meu filho? Menino crítico desse jeito. Fui levar ele na escola e era o dia do mais novo e na frente. Ele disse, não, sou eu. Essas disputas, essas intrigas assim de irmãos é comum. Mas a gente tem que ver nisso oportunidades teológicas. E eu falei, Thomas, e o Thomas ele gosta muito de ganhar dinheiro. Se você falar em dinheiro, os olhos dele brilham. Ele é descendente de alemão, a mãe é descendente de alemã, né? Ele gosta de ganhar dinheiro. Eu falei, Thomas, quando eu pisquei o olho, ele já sabia que tinha lucro no lance. Ele falou assim, tudo bem, papai, é razoável. Deixou o irmão ir. Quando eu cheguei na porta da escola, eu falei, o que é graça? O que diz Efésios 3,14? Ele falou, comece que depois eu termino. Aí eu citei. Por essa causa eu me coloquei de joelhos. Aí ele foi e citou todo o texto. Eu falei, o que o texto está dizendo? É sobre graça, papai, sobre graça. O que é graça, Thomas? Graça é receber aquilo que a gente não merece. Eu tirei R$1 do bolso e disse, pegue. Quando ele foi saindo assim, eu chamei ele e disse, vem cá. O que é graça? É receber o que a gente não merece. Eu falei, correção teológica. É receber muito mais do que se merece. Pega mais 50 centavos. Nunca mais ele esqueceu o conceito de graça. Isso é, instrui o menino no caminho que deve andar. Sabe o que é isso? Conheça os seus filhos, desenvolva estratégia e tática. Por quê? Porque enquanto ele chega na escola, ele fica 4 horas sendo doutrinado por professores pró-LGBT, ateus, marxistas, evolucionistas, e a gente não passa 15 minutos com os nossos filhos. Aí depois quer que não tenha um estrago. Em nome de Jesus, a igreja primitiva, ela não atraía o mundo porque ela tinha uma natureza expansiva, não, é que a qualidade das relações domésticas era tão intensa que as pessoas ficavam curiosas. Era um cuidado no crescimento interno. Em nome de Jesus, a pandemia ensinou uma coisa poderosa. Ela nos ensinou que as nossas casas devem ser lugares de culto, e ela obrigou muita gente que havia abandonado o sacerdócio a posicionar-se, porque agora não tinha culto pronto na igreja. Ele tinha que produzir, ele tinha que desenvolver escola dominical em casa, ele tinha que ensinar a orar do jeito dele. Mas a pandemia teve um lado positivo, ela trouxe um despertamento sacerdotal. Trouxe. Eu passo muito tempo viajando, mas não podia mais, eu tinha que ficar em casa direto. E o mais pequeno gosta de culto. Papai, qual é o tema da pregação de hoje? Eu tinha que pregar para ele. E detalhe, ele ouvia e disse assim, eu discordo, hein, papai? Olha aqui para mim. Literalmente, existe uma coisa chamada coach. O coach, literalmente, é a versão barata do liberalismo teológico. Acredite em você. Seja amanhã a melhor versão de você mesmo. À luz da Bíblia, a nossa melhor versão é diabólica. Então, quando você for fazer isso, não me chame. Eu não quero estar no quarteirão onde você esteja fazendo isso, essa performance. Não. O Evangelho diz que a gente está chagado da cabeça até a ponta do pé. Mas a Bíblia diz que Ele nos tornou templo e morada do Seu Espírito. E Ele vai dominar toda essa natureza e transformá-la e modelá-la para a glória do Seu nome. Quando Paulo disse, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é uma linguagem de artesão. Paulo está dizendo, quando Deus nos pegou como uma pedra bruta. Mas espere até Ele fazer o que Ele tem em mente. E eu tenho certeza que é bíblico. Eu bem sei que pensamentos tenho acerca de vós, pensamentos de bênção e não de maldição, para vos dar o fim que desejais. Agora, o coach, ele é muito popularizado, muito difundido. E em especial, irmãos, na chamada teologia TikTok. O grande inimigo são os adolescentes. Os adolescentes absorvem isso com muita rapidez.
né? Domingo passado eu dei aula, a nossa irmã Rita estava lá na sala, falei sobre pregação. O que é pregação bíblica? Falei sobre pregadores que usam técnicas de psicologia. Teve um que disse: eu só falo o que vou falar agora se você fizer biquinho. Eu estava lá no meio e falei: eu não faço, porque eu não sou pato. Que conversa de fazer biquinho? Me diga coisas que atravessem a minha alma, que rasguem a minha alma, que mudem a minha vida. É disso e é isso que eu vim ouvir. A fé que infantiliza e imbeciliza quem segue Deus sempre é uma distância segura. O coach propõe isso. Não leve a vida a sério demais, não escute gente que parece exigir mais de você. Agora, eu invoco aqui um grande homem de Deus, A.W. Tozer, ou Tozer, os que falam inglês aí. Ele disse: Deus não tem nada a dizer a homens e mulheres frívolos, que brincam, que banalizam o sagrado, mas Deus tem desejo de revelar-se àquele que teme o seu nome e a sua palavra. Literalmente é o permanente menino e menina que alimenta uma dependência psicológica que afeta os doces e nunca as angústias e agrúrias da fé. Irmãos, evangelho é sofrimento, evangelho envolve sofrimento, evangelho envolve sofrimento, porque quando você aceita Cristo, já está declarado que você agora é alvo de uma perseguição do diabo, e a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, e ouvir coisas doces não vai me mudar, nem me melhorar. Sabe por quê? Porque a única forma de eu mudar é aquilo que Jeremias disse: eu comi a tua palavra, ela parecia amarga, mas ela vai mudando, ela muda. A palavra de Deus muda a gente de verdade, e ela arranca essas muletas psicológicas, essa dependência infantil e esse discurso infantilizador. Não, Paulo disse que é tempo da gente crescer, de ter maturidade de fé. Venha o que vier, a gente não retrocede, porque é uma grande nuvem de testemunhos, e o escritor aos Hebreus diz: e nós que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunha, corramos a carreira. E ele está falando de sofrimento. E que argumento ele apela? Ele está dizendo: você está chorando por causa dos arranhões? Pessoas que vieram de você, que foram decepados, mortos ao fio da espada. Pare de choramingar os seus arranhões, levante a cabeça, porque Deus é contigo. Pastor, o senhor é muito radical. Sou nada. É o vício da busca pelo bem-estar e nunca pela santidade. Nós somos a cultura do corpo. E como é que eu defino a minha geração? Miojo. Momofuku Ando é o nome do carinha que inventou o miojo. Quando ele morreu aos 93 anos de idade, o mundo fez 3 minutos de silêncio em homenagem a ele. E o lema era: univos preguiçosos. O miojo diz: dá para comer bem rápido. Mentira. Comer com qualidade demanda tempo. Nós precisamos de um processo. E coisa boa, eu gosto de cozinhar. Cozinho muito em casa, talvez às vezes mais do que a esposa. E eu gosto de preparar aquele envolvimento. Demanda. Eu sei que para um arroz, uma carne ficar pronta, pelo menos uma meia hora, não é 5 minutos. Nós não podemos desenvolver uma espiritualidade miojo, uma fé miojo, só para atender os gritos, os reclames dessa geração coach. Não, nós queremos é Deus, nós queremos é profundidade, nós queremos é mergulhar nos rios do Espírito. Por quê? Porque a marca do Espírito é o serviço, mas a marca do diabo é a exploração do serviço sem amor aos santos. O que é poder? Poder e dom é a capacidade de servir as pessoas sem usá-las. Tem um livro chamado Paraíso Perdido, foi escrito por John Milton. Nesse livro, o John Milton, que estava cego na época, teve uma conversa com o próprio Lucifer, não foi com Lucier, tá? Já lhe conto por quê. E ele perguntou: Satanás, Lucifer, Lulu, na verdade é Rassatã lá em hebraico, né? Por que você se rebelou contra Deus? O que você tinha em mente? Ele disse: para mim é preferível reinar no inferno do que servir no céu. Irmãos, olha aqui para mim que eu quero aplicar a palavra de Deus. Quem não gosta de servir e serve apenas a si mesmo, já sabe a quem está servindo. É ao diabo. A natureza da igreja é serviço do começo ao fim. O Império Romano estava esmagando a igreja e os discípulos. Jesus disse: amanhã nós temos uma reunião de urgência. Eu vou ensinar vocês como perseguir esses inimigos. Eu vou ajudar vocês como combatê-los. No outro dia estava todo mundo alvoroçado. Ele disse: traga aí uma bacia e uma toalha.
Existia uma estratificação social dentro da Palestina, né? E a condição mais baixa da estratificação social era aquele nível de lavar os pés. Jesus se colocou na posição mais baixa, lavou os pés. Até aí tudo bem. Ele disse, agora vão e façam o mesmo. Porque se não fizer, não tem parte comigo. E ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, humilhou-se, sujeitou-se até morte, e morte de cruz, pelo que Deus, o Pai, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante do seu nome todo joelho se dobre e toda língua confesse para a glória de Deus. Se você sair numa embarcação aqui no meio de uma tempestade, se você trabalha com barco, se você disser, em nome de Iemanjá, águas parem, elas não vão parar, porque os oceanos e os mares não reconhecem a voz de Iara, nem de Iemanjá, elas só reconhecem a voz do Senhor que disse, mar, aquieta-te, vento, te acalma. É nesse nome que você vive e sobrevive. Eu vou terminar para não ser cansativo. Outro dia eu termino, tá bom? Acho que 9h30, acho que já deu horário, né, pastor? Amém. Fique em pé para a gente orar. Outro dia, se os irmãos acharem interessante, eu volto e falo sobre outros assuntos, sobre outras propostas. Nós precisamos ouvir essas realidades, elas estão nos atacando. Há um ataque maciço à igreja, quando alguém diz que a Bíblia precisa ser atualizada. Isso é mentira. A Bíblia é mais atual do que o Jornal de Amanhã, já dizia Chesterton, no século XIX. A Bíblia é maravilhosa, a Bíblia é atual, e Deus fala poderosamente pela sua palavra, mas está escrito, mas o Espírito diz expressamente que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, os homens darão ouvidos a doutrinas de demônios e cercar-se-ão de mestres e doutores, conforme as inclinações do seu coração. Mas tu, ó Timóteo, permaneça naquilo que tens aprendido, tu que sabes as sábias letras. Mas uma coisa que eu amo em Timóteo, eu quero dizer aqui para concluir. Deus sempre dá uma sacudida na nossa dimensão vocacional. Quando Paulo diz para Timóteo, Timóteo, eu sei que a mesma fé que habita em tua avó Lloyd, em tua mãe Eunice, eu estou certo de que também habita em ti. Por isso te digo, despertes o dom de Deus que há em ti. Essa palavra despertar é soprar. Eu cresci no interior do Nordeste, fogão a lenha, tinha muita cinza. Quem não conhece pensa, vixe, um monte de cinza, tem que limpar. Mas embaixo tem brasa. O que Paulo está dizendo, o que você precisa, Timóteo, é de um sopro do Espírito. Sabe o que Paulo está dizendo? Timóteo, a tua avó foi uma bênção, a tua mãe também. Mas dom não é herança genética, é relacionamento pessoal. E eu quero te chamar à frente, eu quero orar com você. E eu quero aplicar a palavra de Deus. Pode chamar à frente? Por favor, venha à frente, enquanto eu te explico um texto bíblico. A Bíblia diz assim, entrando com ousadia no Santo dos Santos, pelo vivo e novo caminho que vos foi aberto no rasgar da sua carne, a fim de receberdes refrigério em tempo oportuno. Quem já leu esse texto, já ouviu, diz amém. Paulo está fazendo um contraste entre a dispensação da lei e a dispensação da graça. Eu digo que é Paulo porque acredito que seja ele o escritor. O que ele está dizendo? Na lei, somente algumas pessoas podiam entrar, aqueles que pertenciam à tribo de Levi. Na graça, qualquer um. Na lei, você não podia entrar, você tem que ir representado. E na graça, Deus está dizendo, não me mande ninguém no seu lugar, venha você mesmo. Na lei, ainda que quisesse, não podia. E na graça, é só querer. Vamos orar. Pai eterno, Deus bendito, eu te apresento a vida da tua igreja que está aqui reunida, como também aqueles que estão nos ouvindo em seus lares. Pai, nós fomos confrontados pela tua palavra,
porque precisamos estar atentos. O Senhor nos desperta, e a tua palavra diz: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito, remindo o tempo, porque os dias são maus. Senhor, nós vivemos dias de apostasia, dias de engano, dias de falsos mestres, dias de filosofias e de até teologias que, Deus, negam a tua palavra, mas queremos te pedir ajuda-nos a guardar o bom depósito que o Senhor nos deu. Não nos deixa negociar a fé em nome de facilidades ou de privilégios, mas que possamos viver aquilo que a fé produz, e a fé produz poder, produz presença do teu Espírito, produz qualidade de vida. Senhor, a tua palavra foi pregada e ensinada, as minhas mãos estão estendidas, que pessoas sejam curadas nesta noite, que pessoas sejam curadas nesta noite, seja curado em sua esperança, seja renovado. Lá vai a palavra de Deus para você que está desanimado: sede pois firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que do Senhor a vossa obra não é vã, ela tem uma recompensa. Quem vai te recompensar já ressuscitou. Eu declaro sobre a tua vida 3 coisas. Se você crê, você diz amém. Eu declaro sobre a tua vida a paz de Deus que excede todo o entendimento. Eu declaro sobre a tua vida a longevidade. Você não vai morrer, você vai ficar vivo para ver se cumprir cada promessa de Deus. Eu declaro sobre a tua vida prosperidade. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. E quem crê diz amém.